desses fatores não vai ficar interessante para ela, que a umidade pode ficar baixa, que a temperatura pode ficar baixa. Então o que ela faz? Ela produz essa estrutura aqui, esse esporo, certo? E quando a condição realmente não fica interessante para ela, ela acaba se degradando, ela morre e deixa esse esporo. Esse esporo aqui contém material genético, ele vai se transformar numa bactéria. E ele possui uma parede extremamente resistente, então ele fica lá, né? Tem casos aí que passa-se de anos em anos esse esporo ali no solo, esperando uma condição ideal para se propagar, né? No caso das culturas anuais, terminou ali a colheita, não tem mais aquela planta que ela se nutre, então ela deixa o esporozinho dela. Quando for no próximo ano que tiver a introdução novamente daquela cultura, aí ela começa a germinar e aí começa a se propagar. Então, no caso, isso dificulta o controle, certo? E outra questão é, quando você está com alguma doença bacteriana, né, com a infecção bacteriana, o que é que você toma? Antibiótico. Na agricultura não tem antibiótico para planta, certo? Quando você está com uma micose no pé, por exemplo, que é uma doença fúngica, você aplica uma pomadazinha lá que tem uma ação de fungicida. Então, alguns produtos que são utilizados na agricultura, alguns princípios ativos também são utilizados em farmacêuticos. Então, você tem um controle químico daquele fungo, certo? Quando você tem uma ocorrência de algum inseto, você tem um controle químico para aquele inseto. No caso das bactérias, não. Então, o que você vai ter que fazer? Um trabalho de prevenção, de tornar aquelas condições favoráveis para ela não tão favoráveis, certo? Então, isso dificulta o controle. Como é que você vai deixar a umidade do solo baixa para não ter bactéria, sendo que a planta precisa da umidade, certo? Então fica meio difícil o controle, certo? Então o que você pode fazer? Você pode fazer um controle preventivo. Então hoje existem algumas variedades de plantas que possuem uma resistência. Veja só, até um termo questionável, resistência, porque muitas vezes quando fala assim, olha, esse tomate aqui ele é resistente a essa doença bacteriana, passa a ideia para o produtor de que aquela planta ela vai ser imortal para aquela bactéria. Aquela bactéria não vai conseguir causar dano para aquele tomate. Na verdade, não é nem uma resistência, ela é uma tolerância. Se a bactéria ocorrer para aquela espécie de tomate, para aquela variedade de tomate, você vai ter algumas plantas que podem morrer, que vão diminuir um pouco a produção, mas ainda assim você consegue uma produção que você tem um ganho econômico, certo? Você ainda consegue, né? Porque se ela não tiver resistência, você pode ter perdas que sejam superiores, né, ao seu ganho. Então, na verdade, você não vai ter ganho, né? Você vai ter prejuízo. E muitas vezes há uma resistência na aquisição desses materiais, porque as pessoas pensam que são transgênicos, né? Na verdade, não. A maioria desse material que é resistente à doença, eles são oriundos de um cruzamento clássico. Então, o camarada pegou, 30, 40 variedades de tomate, infectou numa área experimental, é claro, infectou todas aquelas plantas com uma bactéria e percebeu que 2 ou 3 espécies daquelas apresentaram resistência à doença, ou seja, elas não morreram, produziram. Então aquela variedade lá, muitas vezes até são variedades crioulas, né? Que aí a importância de se manter um germoplasma, né? Que a gente chama, que é o local no qual você vai conservar esse material, geralmente sementes, para futuras gerações, né? Aí você pega aquele material que é resistente e cruza ela com outro material que é produtivo. Pronto, aí você oferece para o produtor uma maneira dele se prevenir contra doenças bacterianas.
certo? É uma dos artifícios, né? Tem situações que o camarada simplesmente prefere mudar todo o sistema de produção dele. Na minha área tem muita ocorrência dessa bactéria de solo. O solo é complicado para você fazer o controle de qualquer patógeno, certo? No solo, de fitopatógeno. Então, muitas vezes o camarada fala, agora eu vou para a hidroponia, certo? Então, assim, é prevenção, né? A gente vai falar muito dessa palavra, prevenção, prevenção e prevenção. Tem algumas situações que alguns produtores não deixam não recebem nem visitas, porque o camarada às vezes pode estar com uma bota contaminada com alguma bactéria e levar para a área dele, certo? Então, é prevenção. Então, as bactérias, né, falando rapidamente delas, né, são unicelulares. Então, é um organismo que é composto apenas por uma célula. Eles são procariontes, né, então o seu núcleo, o seu material genético, aliás, ele não fica retido por um núcleo, ele fica disperso aqui no citoplasma, né, e são cosmopolitas. Então, assim, em todo lugar vai ter bactéria, né, até em situações que você imagina que não venha a ter bactérias, vão ter bactérias. Por exemplo, nós temos alguns organismos que a gente chama de extremófilos. Então, eles são capazes de viver em condições que a gente não imaginaria que tivesse vida, né? Por exemplo, em altas temperaturas, em solos extremamente contaminados com metais pesados. Então, né, é claro que vai ter uma diversidade, vão ter poucas espécies ali presentes, mas ainda assim vão ter bactérias presentes, né? Só que a gente tem que entender que na infinidade, na diversidade de bactérias que existem, né, apenas 100 espécies causam doença em plantas. Isso é muito pouco. Se a gente for pegar a quantidade de espécies de bactérias que promovem algum tipo de benefício para as plantas, isso vai ser infinitamente superior a 100 espécies, certo? E dessas 6 espécies, elas estão divididas em 6 gêneros, certo? Então, de modo geral, as bactérias trazem muito mais benefício para a agricultura do que prejuízo, certo? O problema é que quando elas causam prejuízo, o prejuízo é bem significativo, né? Mas é bem específico, né? Dentro de cada cultura. Então, vamos para a parte que interessa do ponto de vista prático, que é a gente conseguir visualizar a presença dessas bactérias. Essa sintomatologia, né, é um diagnóstico preliminar, certo? É algo que você infere, você olha ali, olha, talvez seja isso. Como é que você tem certeza? Quando você pega uma amostra daquele material e manda para o laboratório, certo? Só lembrando, não é interessante que você, como técnico, chegue nesse ponto de ter que fazer o diagnóstico de uma doença. É interessante que você, de forma preventiva, conheça quais são as principais doenças daquela cultura que você está trabalhando e como é que você deve fazer para prevenir a ocorrência delas, certo? Eu falei da bota lá, mas tem, por exemplo, mudas. Às vezes você pega a muda de um viveiro que o viveirista não tem essa preocupação de transmitir algum tipo de doença, e às vezes a muda já vem com a doença, às vezes é uma semente, às vezes é um implemento, é um trator, certo? Então tem todas essas questões que podem ser prevenidas.